Os dados, eles moldam o futuro. E a primeira pergunta é, o que são dados? Né? Alguém se arrisca aí a dizer o que são dados? Não vale colar, hein? O que são dados, né? São pedaços da realidade. Dados são isso, são pedaços da realidade. Então você imagina uma peça de quebra-cabeça, igual a gente ilustrou aqui. Né? São pedaços da realidade, que isolado, desconectado, sem um contexto, não quer dizer muita coisa. Né? É só uma peça de um quebra-cabeça que representa uma figura qualquer, que quer dizer uma mensagem qualquer, sem muito sentido. Né? Então dados são isso. É um fragmento da realidade, um pedaço da realidade que fora de um contexto, fora de uma realidade, fora das conexões devidas, não quer dizer muita coisa. Né? Só que quando os dados, né, eles são conectados dentro de um contexto, eles são associados a uma realidade. Então esses dados, eles nos transmitem informações. Eles nos falam. Foi o que a Dani comentou um pouco mais cedo. Então os dados, quando contextualizado, conectado, disposto dentro de uma realidade, ele tem muito a nos falar. Ele tem muito a nos dizer. Então eu vou dar um exemplo, que aí vocês são mestres nisso, mais do que eu, né? O Instagram. Quem usa o Instagram aqui? É mais fácil perguntar quem não usa, né? Quase todo mundo usa. Acho que 99% das pessoas usam o Instagram. Então, pra você ter uma ideia do que é o dado. Imaginando o Instagram. Dado é uma curtida na foto. Quer dizer alguma coisa? Bem pouco, né? Mas é um fragmento. Dado é isso. Uma curtida é um dado. Agora, quando eu tenho numa foto 1000 curtidas, quer dizer o quê? Quer dizer que aquela foto está engajando. Já começa a gerar uma informação. Aí o que você vai fazer? Opa, eu vou olhar a minha foto que mais engajou, que mais teve curtida. E você vai ver o horário que ela foi postada, o cenário que você tirou a foto, né? O público que curtiu, né? Se foram seus amigos do colégio, família, ou pessoas desconhecidas, ou pessoas da igreja, do ambiente religioso que você participa, ou do bairro. Então aí você começa a gerar conhecimento. Para que na próxima postagem, vou dar um exemplo, você fala assim, opa, agora eu vou postar de um jeito um pouco diferente. Porque eu aprendi que aquele tipo de postagem engajou mais. Então você gerou sabedoria. E se um exemplo do Instagram, né? Se você entra num ciclo, né? Num ciclo, que vocês devem ter aprendido isso aqui, ó. Ciclo PDCA, né? Se vocês, um exemplo, aplicar esse ciclo na sua postagem do Instagram, pode ser que a médio e a longo prazo ela viralize. Por quê? Você planejou, um exemplo, né? Pensou no tipo de conteúdo que vai engajar. Você executou, ou postou e começou a acompanhar as métricas. Você verificou, analisou os dados, o que funcionou, o que não funcionou e ajustou a estratégia para melhorar nos próximos posts. Então você vê que o dado isolado, que é uma curtida, ela não quer dizer muita coisa. Mas quando contextualizada, muitas curtidas. Quando analisado o que está ali, um exemplo, o horário, a qualidade da imagem, o cenário da imagem, já te gerou conhecimento. E você aprende com aquilo para engajar mais. Então você tem sabedoria. É um ciclo infinito, né? É um ciclo infinito. Um exemplo, isso aqui é uma técnica que pode ser usada no marketing digital, né? No marketing digital. Então, o que são dados? Fragmentos da realidade que quando contextualizado, a peça do quebra-cabeça, juntado dentro ali de todas as
muitas peças do quebra-cabeça te traz uma imagem, uma informação para você tomar a decisão, né? Então, tudo bem, eu sei o que são dados agora, sei um pouquinho, né? O que são dados agora. Por que os dados são importantes? Por que os dados são importantes? Porque os dados vai te ajudar a responder 4 perguntas. E se você desenvolver a habilidade para responder essas 4 perguntas na sua vida, no ambiente de negócio, na empresa, na escola, no TCC que vocês têm que fazer também, né? Se você desenvolver a habilidade para responder essas 4 perguntas, é bem provável que você consiga resolver qualquer problema. Olha! Qualquer problema. Quais são essas 4 perguntas? O que aconteceu? Por que aconteceu? O que deve acontecer, ou a probabilidade de acontecer de novo, e o que eu devo fazer. Então os dados vai ser o teu auxiliar, vai ser o teu ajudante para você responder essas 4 perguntas e resolver qualquer problema de negócio. Dados gera caminho, gera informação e você traz estratégia. Isso, exato. E essas 4 perguntas engloba 4 técnicas de análise de dados, que a primeira é essa aqui, ó. E é o ponto de partida, né? Onde eu falo o que aconteceu. Então eu uso um modelo de análise chamada descritivo. Descritivo. O que aconteceu. O que quer dizer? Eu estou olhando no retrovisor. Eu estou olhando para aquilo que ficou para trás. Eu estou olhando para aquilo que já aconteceu. Então, o que aconteceu? Né? Eu vou dar um exemplo que vocês vão passar por isso logo, logo. Né? Quem está terminando o 3º ano aqui? Ó, bastante gente. Essa turma é do segundo ou é do primeiro? Né? Segundo? Segundo e primeiro. Vocês também vão chegar nesse dia, nessa reta final aqui, se Deus quiser. Então, vou dar um exemplo. O que aconteceu? Vamos falar sobre vestibular? É o terror, né? Mas vou te dar um exemplo, né? O que aconteceu? Olha, quantos candidatos tiveram para os principais vestibulares do país? FUVEST, Unicamp, Unesp, ou até para o Enem, vamos dizer assim, né? Então, quantos candidatos tiveram para determinado curso, aquele curso que eu almejo fazer, né? É o que aconteceu. Então, vou ver os últimos 5 anos. Os últimos 5 anos teve tantos inscritos para aquele curso. Então, eu estou olhando para o retrovisor, né? Um fator importante para o vestibular, né? Qual a nota média, né? Ou a nota de corte para aquele curso, né? Então, você vai pegar os últimos 5 anos, passado, retrovisor, estou olhando para o que aconteceu. A nota de corte foi tanto, né? Então você está olhando para o que aconteceu justamente para responder isso aqui, né? O que aconteceu? Então os dados vai te dar essa visão do passado, que é uma visão fácil de chegar, simples de entender. Você vai acompanhando as coisas, os fatos de forma cronológica, né? No retrovisor. A limitação é que ele não vai explicar por que as notas aumentaram ou diminuíram. Esse modelo descritivo não faz isso. Essa pergunta não responde isso, né? E nem vai falar o que significa, nem vai predizer o que significa para o futuro. Vai apenas escrever o que aconteceu. Mas é um ponto de partida para você resolver qualquer problema, né? Esse primeiro modelo de análise de dados, essa primeira pergunta que tem aqui na escola, que tem lá no programa Jovem Aprendiz que você ou vai se inscrever, que tem lá no dia a dia, né? A Dani, um exemplo, né? É líder lá de equipe, tem dezenas de pessoas embaixo da estrutura dela. A minha equipe que eu faço parte, né? Que eu tenho meus colegas de trabalho,
são 14 pessoas, 15 com o meu chefe. Essa pergunta está todo dia lá. O que aconteceu aqui? Por que tem um monte de gente ligando aqui para mim? Né, Dani? Por que tem um monte de gente me chamando no chat aqui no Teams? O que aconteceu? Qual foi o ofensor? Então é o ponto de partida para resolver qualquer situação, tanto profissional como até na vida pessoal. A segunda pergunta, por que os dados são importantes? Porque ele vai te auxiliar a entender o porquê aconteceu aquilo. Vai tirar a pulga atrás da orelha. Quem já viu esse jargão, né? Tô com a pulga atrás da orelha aqui, ó. Meu Deus. Né? Esse modelo de análise de dados, que é o diagnóstico, ele vai falar o porquê que aconteceu. Então, você avançou um degrau. Ele vai investigar as causas, vai cruzar os dados, vai identificar padrões. Né? Então, tudo tem um padrão. Né? Tudo tem um padrão. Então, você vai identificar os padrões e tentar achar uma resposta. Por que isso aconteceu? Né? Então, vamos dar um exemplo do vestibular de novo? Vou dar um exemplo do vestibular, o curso de medicina. É aquela coisa hipotética, tá, pessoal? Né? Então, esse ano, ou melhor, no ano passado, no último ano do vestibular, de 50 candidatos, teve 70 candidatos por vaga no curso de medicina. Opa, aumentou. Eu tinha que concorrer com 50, agora eu tenho que concorrer com 69, né? Que eu sou 70, vamos pôr assim, né? Eu tenho que concorrer com mais gente. Mas o que aconteceu? Por que isso aconteceu? Então você vai cruzar padrões, vai identificar padrões, vai investigar as causas e vai chegar em hipóteses do porquê que isso aconteceu. Então, um exemplo. Aconteceu porque depois da pandemia, né? Os jovens, né, vocês, se identificaram com aquela situação, se identificaram com essa profissão, com essa vocação de estar ali cuidando das pessoas. Então, depois da pandemia, teve um interesse maior pela medicina. Será que é isso? Não sei. Né? Pode ser também, um exemplo, você vai criando hipóteses. Pode ser que o próprio mercado, né, mostrou para o público, para os jovens, para a turma que está saindo do ensino médio, mostrou que é uma carreira promissora, que tem grandes chances de ter um retorno financeiro legal. Né? Então tem uma procura maior naquele curso. Estou dando um exemplo de medicina, mas pode ser qualquer outro curso também. Então, você está respondendo uma pergunta. Por que, um exemplo, né, que subiu tantos por cento a quantidade de candidatos naquela vaga do vestibular? Então você consegue, seguindo nessa linha, vai permitir identificar fatores que influenciam o resultado, que vai, um exemplo, refletir em todo o ambiente que você está participando. Mas a limitação, né? Tudo tem uma limitação, você vai aprender isso, você já sabe disso, né? Vocês já estão um pouquinho maduros já, né? Tudo tem a vantagem e a desvantagem. E a desvantagem desse modelo nem sempre a causa raiz é clara. Nem sempre a solução está ali, o porquê daquilo está estampado, eu aqui, eu sou o motivo disso está acontecendo. Não. Por isso, muitos fatores podem influenciar, exigindo um cruzamento de diferentes fontes de dados. Vai exigir um pouquinho mais de esforço. Né? Então, por que os dados são importantes? Para responder o que aconteceu, o porquê aconteceu e o próximo modelo de análise. O que pode acontecer. Né? Seria legal se a gente tivesse uma bola de cristal, né? E vou passar no vestibular ou não vou? Vou ganhar na Mega Sena ou não vou? Né? Por favor, não joguem jogo do tigrinho. Eu nem vou usar esse exemplo, tá? Para com isso, hein? Se você tem isso no celular, já desinstala, tá? Porque a probabilidade do que vai acontecer é que você vai se frustrar e perder, entrar num ciclo vicioso danado.
Oi? E perder dinheiro, né? Então, esse modelo, essa pergunta, os dados vai te ajudar a responder essa pergunta. O que pode acontecer? Não é adivinhação e não é sorte, né? É quem gosta disso aqui, ó? Estatística. Quem gosta de matemática? Mas é isso aqui, ó, tá? Quando você chega nesse modelo aqui de o que pode acontecer, não é sorte, não é adivinhação, não é a posição da lua, não. É estatística, é matemática auxiliada com a inteligência artificial. Vocês, mais do que nunca, estão mergulhados nesse mundo aí. Se nunca teve contato, comece a ter. Não vai substituir o seu cérebro, tá? Com isso, tá? Use com bom senso, com inteligência, com técnica, né? Você vai colher bons frutos. Então, os dados nesse modelo preditivo respondem essa pergunta. O que pode acontecer? Aí eu vou dar exemplo do futebol. Cadê a turma do futebol aí? Cadê? Caramba! Vocês não gostam de futebol? Eu também não sou muito bom no futebol não, tá? Mas vocês devem conhecer o Cartola, né? Conhecem? Então, é dado puro, meu amigo. É dados puro, né? Então eu vou dar um exemplo do jogo futebol, do modelo preditivo, né? O que pode acontecer? Então o seu time de futebol, basquete, handball, né? Tá lá jogando e os últimos 8 jogos ele ganhou, né? Então, qual a probabilidade de ele ganhar o 9º jogo? É alta, né? É alta. É certeza? Não. Mas é alta. Então esse modelo preditivo, ele vai usar os insumos das perguntas anteriores, dos modelos anteriores, que é o descritivo e o diagnóstico, para tentar prever o que pode acontecer, né? Vai tentar prever o que pode acontecer. Então você está vendo que é uma coisa gradual? Você está desenvolvendo uma habilidade? Primeiro eu descobri o que aconteceu. Segundo, eu diagnostiquei a causa. E agora isso vai me dar insumos para um próximo passo. Prever o que pode acontecer, as probabilidades daquilo se repetir, as probabilidades daquele resultado, seja negativo ou positivo, se repetir novamente, né? Sim. Eles têm finanças aqui, tá? Isso. Financeira e contabilidade. É analisar um balanço patrimonial, analisar um DRE, eles sabem, né? Exato. Saber se você tem que ter um passado para traçar um futuro. Uma estratégia. Um cenário futuro, estratégia. Exato. Qual é o nome do senhor? É Flávio. O senhor é professor aqui? Ó, que maravilha. Eu tenho que fazer essas coisas para me convidarem de novo, gente. Prazer, Flávio. Você viu que tudo isso que eu estou falando não é novidade para vocês. Só que, da forma que eu estou abordando e trazendo para vocês, a gente só está dando nome, só nomeando aquilo que de alguma forma vocês já aprenderam aqui na ETEC, ou alguns até naturalmente já tem isso dentro da sua própria formação. Mas agora você dá nome às coisas. Você fala, nossa, eu já estudei isso, né? Olha, eu estou aplicando isso, mas não sabia que era esse o nome, se chamava desta forma, né? Muito bom, Flávio. Eu estava pesquisando aqui, até o telefone tocou aqui sem querer, sabe? Mas eu queria saber se essa pessoa já morreu, não consegui a informação. Como eu falei, eu fiz bacharel em infecção lá em Brooklyn, da UNAERJ, tá? Estou de lá, assim, formei lá, né? Na minha época não tinha essa facilidade de internet. Sim. Era biblioteca, era livro, eu sou amante de livro, eu tenho vários livros.
tá? Registração. Isso é bom. E tinha um livro, que tem até hoje, que é do Dante Matarazzo, não sei se você conhece. É da administração, não precisa. Quer o microfone? É da administração financeira. Fica à vontade. Dante Matarazzo. Ele tem, não sei lembrar, ele tem uma frase, o livro dele, que eu tenho até hoje, que é sobre o dado. Aí eu pensei assim, que o dado, simplesmente um dado, é que nem uma vela apagada num quarto escuro. Não mostra nada. Eu nunca esqueci isso. Na hora que você acende a vela, aí você vê tudo ao redor. Né? Quer dizer, se você não tem o dado, né, assim, você anda no escuro. Se alguém analisar o dado, não adianta nada. Exato. Aí sim, hein? Flávio. Que pena que eu não estudei nessa ETEC. Eu também já vim do curso técnico, tá? Técnico jurídico lá em São Paulo. Então... Eu sou técnico em contabilidade. Aí, ó. Cidade, tá? Tudo aqui, né? É o meu curso técnico, maravilha. É, exato. Essa é a terceira pergunta. Vamos para a última pergunta de negócio que vai te ajudar a resolver qualquer problema, que é isso aqui, ó. O que devemos fazer? Então, na medida que você avança nos modelos de análise de dados e responde às perguntas anteriores, você vai chegar nesse ponto. O que devemos fazer? Então, os dados, eles vão ser usados como um GPS para você, nas tomadas de decisões. Então, o que é o GPS? Ele analisa dados anteriores, né? Ele vai prever se aquela rota ou não, naquele determinado horário ou não, costuma ter trânsito ou coisa do tipo. Então, uma análise descritiva, ao GPS. Ele vai dar uma análise diagnóstica, um exemplo, o GPS, né? Vai fazer uma análise diagnóstica, ou seja, teve um acidente ali. Aí ele já vai recalcular a rota. Né? O GPS tem uma análise de probabilidades, né? Ou seja, se você sair naquele determinado horário, em vez de você concluir aquele percurso em 20 minutos, você vai concluir em 30. Né? E o GPS, o que deve fazer? Ele vai te dar a melhor rota. Né? Você vai programar lá o GPS falando assim, ó, quero evitar pedágio, quero evitar estrada de terra, quero evitar avenida tal, tem como você personalizar, e ele vai te dar uma rota. O que devemos fazer? Né? Então, se você desenvolve essa habilidade para responder essas 4 perguntas com o auxílio dos dados, porque os dados são eles que vai te dar insumo para responder essas perguntas, você consegue resolver qualquer problema. Qualquer problema. Você consegue resolver qualquer problema. Por isso, as empresas chegam nesse ponto aqui, ó, que foi o que a Dani comentou também. As empresas estão implantando o modelo data-driven, ou seja, decisões guiadas por dados. Hoje, você não vê... tem sim a experiência do profissional de muitos anos, que é um recurso maravilhoso, interessante, igual a Dani tem muitos anos de carreira, eu um pouquinho menos. Tô brincando que é minha amiga, tá? Eu posso brincar com ela. Eu sou milênio. Década de 80, né? Milênio, é isso? É isso, né? Milênio, né? Nasci em 85. As empresas... Ó, pessoal, atenção um pouquinho aqui, ó. As empresas, e aqui é o fator importante para vocês que vão seguir carreira, vocês vão ter que trabalhar, tá? As empresas adotaram esse modelo data-driven, ou seja, decisões baseadas em dados. Qualquer empresa que você entrar, você vai ter que ter essa capacidade, nem sempre de programar, de desenvolver, mas de fazer uma leitura dos dados, para tomar decisões. Então as empresas estão fomentando isso. Vou dar um exemplo
do Grupo Santander, ao qual nós fazemos parte, né? O qual a gente faz parte aqui. Isso aí é todo dia. Tem reunião todo dia, ó, painel de dados, ó, aconteceu isso aqui ontem. O que nós vamos fazer hoje? O que pode acontecer amanhã? É todo dia, a gente come isso aí com arroz e feijão, batata frita, né? A gente come isso com o McDonald's todo dia, quase, né? Então, e isso é o que as grandes empresas fomentam, praticam, e você é influenciado por tudo isso, pelo data driven. Por que você acha, um exemplo, que você fala alguma coisa no celular? Ai, mamãe, preciso comprar aquele tênis, aquela calça. E depois começa a aparecer no teu celular a calça, o tênis. E você fica ali, meu Deus, é para comprar, mãe, compra aqui, tá na hora. E você fica bombardeado por aquilo. São as empresas se servindo por dados para traçar estratégia de marketing, administração, meio ambiente, mecatrônica. Vou dar um exemplo da Hyundai que tem aqui, né? Uma grande empresa, né? Na mecatrônica, em todos aqueles robôs que montam carro, existem sensores que vão monitorar as máquinas para dizer qual o período para ser trocada uma peça, ser feita uma manutenção, qual o melhor horário para ser feito isso, para não impactar a produção. Então você vê que é um negócio que está presente na nossa vida. Só que agora a gente deu o nome, Data Driving. E que em algum momento você vai se deparar com isso no seu dia a dia de forma intensa, nas grandes empresas e até as pequenas empresas também estão nesse meio, né? Então tem tudo a ver com o que vocês estão estudando. Uma curiosidade, né? Por que os dados? Por que eu estou falando de dados? Olha que número absurdo! Em 2024, a produção de dados global foi 147 zettabytes. Não, põe zero na frente aí, tá? Porque tem muito zero. A produção global de dados é muito dado. Muito, mas muito mesmo. Muito mesmo. Só você pensar, um exemplo, um modelo de linguagem tipo ChatGPT, ele está na casa de bilhões de parâmetros, né? De bilhões de parâmetros. Para processar tudo isso aí, ó. Senão não dá conta, não. Agora vamos... Zettabytes, eu sou bem sincero, acho que eu nem sei escrever de tanto zero que tem. É muita informação na rede. É muita informação na internet. Agora vamos fragmentar? Em 1 minuto na internet, 500 horas de vídeo é feito upload no YouTube. Em 1 minuto. Em 1 minuto. Em 1 minuto na rede, na internet, são 350 mil postagens no Instagram. Em 1 minuto. É muita coisa. Eu estou falando só do Instagram. LinkedIn, Facebook, e lá vai bomba que tem muitos outros modelos semelhantes. No WhatsApp, milhões de mensagens em 1 minuto. É muitos dados. São muitos dados. E eles que vão, com essas técnicas iniciais que eu falei, vai moldar ali o rumo das coisas, o rumo da conversa, o rumo do mercado, né? Aí que entra vocês. Agora eu quero que você preste bem atenção. Olha para esse telão aqui, ó. Quem quer dinheiro? Levanta a mão aí. Quem quer dinheiro? Olha aqui, ó. O mercado está pronto para absorver vocês que desejam trabalhar com dados. Eu estou falando aqui de salário de analista júnior, tá? De quem está começando. Eu não estou falando do pleno, do sênior ou de cargos de liderança na parte de dados. Eu estou falando do analista júnior. Ó, vocês vão sair daqui para o mercado de trabalho, vocês vão ser júnior. Estão começando. É o Juninho. Estão começando. Tem algum júnior aqui? Levanta a mão. Tem? Não? Não, né? Faltou hoje.
O Júnior faltou hoje. Perdeu. Então, olha só, um analista de dados júnior em São Paulo, no estado de São Paulo, a remuneração dele varia entre 3 a 6 mil reais. Para trabalhar de segunda a sexta, 8 horinhas por dia. Olha que delícia. Fora os benefícios. Fora os benefícios. O analista de dados, ele fica mais... ele não desenvolve tanto, mas ele está na parte mais analítica, né? Ele pega os insights, pega a sacada do negócio. O cientista de dados, que é o que cria os modelos e previsões, é o cara da matemática mesmo, da estatística, da inteligência artificial, que está mais nessa fatia. Um cientista de dados júnior é de 3 a 7 mil reais. De 3 a 7 mil reais, o júnior. O júnior. O engenheiro de dados, que é o que prepara o terreno, né? O alicerce para dessas duas primeiras camadas trabalhar, que é o engenheiro de dados, está na faixa de 4 a 8 mil reais. Ele constrói a infraestrutura, o alicerce para os demais ramos da análise de dados. Então o mercado absorve, paga bem, só que vocês têm que estudar, porque não tem sorte, não existe sorte, não tem bola de cristal, né? Por onde eu posso começar, Jonatas? Achei legal esse negócio de dados aí. Por onde eu posso começar? Curso gratuito tem um monte, de qualidade. Curso gratuito tem um monte de qualidade. Eu, particularmente, demorei para achar essa escola aqui, ó. Anota aí depois, ou a turma aqui divulga. Data Science Academy. Pensa nos cursos bons gratuitos. É esses aqui, ó. São 4 cursos gratuitos que eles têm. Engenheiro de dados, né? É o iniciante, né? Engenheiro de dados. Power BI. Eles têm Python para ciência de dados e inteligência artificial. E tem mais um outro lá que eu esqueci o nome. Tá? Mas esses 4 cursos, se você passar um ano grudado neles, você responde as 4 perguntas que eu falei aqui, ó, com facilidade. Sem muito esforço. Pegar um ano, 1 horinha por dia lá, 2 horinhas por dia, você já sai um juninho aí, meu. Já sai um júnior aí, ó. Já dá para resolver uns probleminha na empresa. Já dá para resolver uns probleminhas. Onde começar, né? Plataforma como a Google, Microsoft, a IBM, a Oracle, todas essas empresas de tecnologia, eles também oferecem cursos gratuitos na área de dados e correlatos, né? Ferramenta inicial para um analista de dados começar. Excel. Isso aqui não vai morrer nunca. Excel. Power BI, que é uma das ferramentas de visualização de dados. Tem o Tableau também, que é uma ferramenta de mercado. Mas a Microsoft ainda domina nos ambientes corporativos. SQL, que é uma linguagem para consulta de dados. Isso aqui, ó, SQL, já deve ter uns 60 anos. Essa linguagem não vai morrer, não. Isso aqui você pode estudar, que você vai usar ainda por mais muito tempo ainda. Não vai morrer. É uma linguagem maravilhosa. E o Python, que é o canivete suíço. Né? Faz tudo. Python faz tudo. Até faz cafezinho, se você programar. Mas é um canivete suíço. Muito usado, inicialmente criado para trabalhar com dados. Depois veio outras bibliotecas genéricas que tornou ele o canivete suíço. Né? E para terminar, a dica de ouro que eu dou para vocês. Seja curioso. Meu. Seja curioso. Tanto se você for trabalhar com dados, se for um médico, qual que é que você estava falando comigo lá dentro? Engenheiro agrônomo, dentista, advogado, administrador, psicólogo, qualquer coisa. Professor, principalmente
Seja curioso. Só se você for curioso, você vai conseguir responder essas 4 perguntas. O que aconteceu? Por que aconteceu? O que deve acontecer? E o que eu devo fazer? Se você for curioso, responder essas 4 perguntas, é sucesso garantido na sua carreira. Beleza? Venha para os dados. Os dados moldam o futuro, tá bom?